Há em toda lenda um fundo de verdade, e com Roma não poderia ser diferente. Nunca existiu uma cidade como ela, e a sua grandiosidade persiste tendo como legado na civilização ocidental, até os dias atuais, a língua, a cultura, a engenharia, os números, o alfabeto e, claro, o direito. A lenda conta que houve uma sucessão dos 7 reis de Roma: Rômulo, Nulla Pompílio, Tulla Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo. Existem 2 opiniões distintas sobre a origem de Roma. Há quem diga que a cidade foi fundada pelos etruscos e há quem defenda que a lendária cidade foi erguida pelas próprias populações do Lácio. Sobre essa dúvida, a opinião majoritária compartilha que Roma foi fundada pelos povos do antigo Lácio e os etruscos, nação muito civilizada para a época, exerceu apenas posteriormente grande influência sobre os primitivos romanos. O período da realeza vai de 753 até 510 a.C. A constituição política romana na época se resume em 3 termos: o rei, o senado e os comícios. O rei era magistrado único, tinha cargo vitalício e a sua nomeação era feita pelo seu antecessor. Como chefe de Estado, tinha o comando supremo do exército, o poder de polícia, as funções de juiz e amplos poderes administrativos. Sobre as funções de juiz e relacionadas ao direito, cabe destacar que o rei tinha como auxiliares os doores perdueliones, que eram os juízes nos casos de crime de traição ao Estado, e os questores parricidi, cuja função era o julgamento nas hipóteses de assassinato voluntário de um pater, isto é, de um chefe de família. O Senado era o conselho do rei e era convocado por ele. Esse grupo também estava subordinado à figura real e tinha como competência em relação ao rei a consulta e em relação aos comícios as confirmações das ações realizadas por eles. Na época da realeza, os comícios eram assembleias convocadas pelo rei. Tem-se aí 2 comícios importantes: os comícios por cúrias, que não deliberavam, mas apenas aprovavam ou rejeitavam a proposta de quem lhes presidiam, e os comitia calata, que se tratavam de questões religiosas, onde o povo era apenas convocado a tomar conhecimento de comunicação de seu interesse. A organização dos indivíduos da sociedade se dividia em basicamente 4 classificações: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Desses 4, apenas os patrícios detinham todos os direitos civis e políticos, e ao decorrer do tempo, a sociedade vai sofrendo modificações. Um exemplo é o caso dos plebeus irem adquirindo direitos. Sobre as fontes do direito são apenas nessa época o costume, a jurisprudência e ainda de maneira muito tímida a lei. Pelo fato do costume ser um fenômeno espontâneo que independe de órgãos para produzi-lo, praticamente todos os povos primitivos começaram a estabelecer regras pelos costumes. Roma não fugiu a essa ideia. Foi o costume a maior fonte do direito na época da realeza. A jurisprudência nos tempos primitivos era monopolizada pelos pontífices. Esse monopólio gerou um rigoroso formalismo, por exemplo, nas fórmulas que celebravam os contratos ou que se faziam as ações judiciais. A lei também é fonte de direito na época da realeza, mas em sentido de aplicada a casos particulares, regendo determinados casos e contratos. Nesse período, ainda não é considerado o sentido da lei como ela se apresenta hoje, isto é, aplicada de maneira geral. É chegado então o momento de nos debruçarmos sobre a produção jurídica da República de Roma, contando para isso com um breve panorama histórico desse período. Historicamente, a República Romana se estende do ano de 510 a.C., com a queda do último rei romano, Tarquínio o Soberbo, até mais ou menos o ano de 27 a.C. A República pode ser assim caracterizada como um período de intensa produção jurídica, acompanhada de uma marcante diversificação da organização política romana.
Durante a República, podemos apontar 5 fontes essenciais do direito: o costume, a lei, o plebiscito, a interpretação dos prudentes e os editos dos magistrados. O costume, já consolidado como uma fonte jurídica desde a realeza, constitui-se, nas palavras de Ulpiano, como o consentimento tácito do povo, envelhecido por um longo hábito. É importante que se destaque aqui o seu papel um tanto subversivo, apontado por José Cretela Júnior, onde o costume era muitas vezes usado pelos patrícios como uma arma de cerceamento dos direitos da plebe. Assim, em meio a essa tensão entre tais classes sociais, outra fonte do direito romano ganha um notório destaque: a lei. Anteriormente, em 494 a.C., a revolta dos plebeus e sua debandada em massa para o Monte Sagrado suscitou a criação da figura do tribuno da plebe, uma representação do povo no seio da magistratura romana. Tal ato, no entanto, não foi suficiente, de modo que a plebe persistia em sua demanda por um corpo escrito e definido de leis, tendo seus anseios atendidos com a promulgação da Lei das 12 Tábuas, mais ou menos em 451 a.C. O conteúdo de tais normas é bastante variado, versando sobre o direito público, privado, direito processual e até mesmo direito sagrado. Segundo Cretela Júnior, toda a lei reflete o traço imediatista, prático, primitivo e violento do povo romano. Cabe, no entanto, destacar que a lei romana não possuía, nesse período, o mesmo significado que o termo lei possui no sentido atual. A lex romana assemelha-se mais a uma determinação do povo em geral, em virtude de uma proposta anterior de um magistrado. É a deliberação do conteúdo normativo de tal proposição, podendo ser dividida em leges rogatae e leges datae. Já o plebiscito se diferencia como sendo as deliberações da plebe em virtude de proposta de um tribuno ou de um outro magistrado da classe. O seu caráter de lei geral, ou seja, aplicável inclusive a patrícios, foi garantido com a Lei Hortência em 286 a.C. A interpretação dos prudentes, por sua vez, constitui-se importante fonte do direito romano. Nesse sentido, os prudentes eram os jurisconsultos responsáveis por promover a adequação dos textos normativos às situações do mundo fático, sempre em busca de preencher as lacunas da lei. O trabalho interpretativo dos prudentes, denominado jurisprudência, orienta assim de forma expressa a elaboração dos editos dos magistrados e até mesmo encabeça a solução de litígios. Por fim, nos cabe aqui elencar a importância dos editos dos magistrados. Tais documentos referem-se à plataforma de propostas apresentada pelo magistrado romano quando de sua eleição. Destaque é dado aos editos dos pretores, já que estes são dotados do poder de império, podendo verdadeiramente, nas palavras de Cretela Júnior, dizer e organizar o direito. Essa produção normativa acabou por fomentar um outro âmbito do direito romano, bem mais flexível e mais humano, temperado ao sabor da equidade, o direito pretoriano ou honorário. O reinado de César foi um momento decisivo na história política romana. A consolidação de seu poder marcou o fim da República, governada por senadores e cônsules democraticamente eleitos, e o início de um império em que tiranos podiam governar com autoridade absoluta. O sucessor de César foi seu sobrinho neto Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. Nesse período é iniciado o Alto Império. Ele dura entre 27 a.C. a 284 d.C. Vai do reinado de Augusto até a morte de Diocleciano. Esse período também pode ser designado de principado. Nele, o imperador não governa sozinho. Ele partilha o seu poder com o Senado, havendo uma diarquia. Nesse período, as fontes do direito romano eram formadas pelo costume, a lei, os senatos consultos, os editos dos magistrados, as constituições imperiais e as respostas dos prudentes. O costume, em relação aos períodos anteriores, teve, nesse período, a sua importância diminuída, pois quando começava a formar-se, o pretor podia acolhê-lo em seu edito, dando-lhe o caráter de norma do ius honorarium. As leis podem ser datae e rogatae. As leis derogatae, nessa época, perdem a sua importância. Já as leis datae, que são medidas tomadas em nome do povo pelo imperador, em prol de pessoas, cidades,
províncias assumem importância capital. Os senatos consultos, no início do Principado, passam a ser fonte de direito, não só em virtude do exaurimento do poder legislativo dos comícios, como também pelas circunstâncias de que, não estando ainda os tempos devidamente amadurecidos para que o príncipes abertamente usurpasse o poder legislativo, propunha eles as medidas que lhe pareciam necessárias, e o Senado sobre elas deliberava. Com o tempo e graças à autoridade do príncipes, a proposta passa a ter maior valor do que a deliberação do Senado, uma vez que este sempre se manifesta pela aprovação. Por isso, que em vez de falar-se em senatus consultum, disse Horácio, que seria a proposta do príncipes. Os éditos dos magistrados, quarta fonte do direito romano, perdem muito da importância que tinham adquirido nos períodos anteriores. Aos poucos, os pretores vão apenas reproduzindo os éditos de seus antecessores. Assim, o édito já se consolidara de fato pela ausência de modificações introduzidas pelos pretores que se sucediam. E essa situação de fato se converteu em situação de direito na época de Adriano, imperador que ordenou ao jurisconsulto Sávio Juliano a fixação definitiva dos éditos. A esse trabalho foi dada a denominação de Edictum Perpetuum, pela imutabilidade de seu texto. A partir de então, o pretor somente pode criar novos meios processuais por solicitação do príncipes ou do Senado. Ao príncipes jamais foi atribuída expressamente a faculdade de legislar, mas em decorrência dos poderes que absorveu das magistraturas republicanas e da auctoritas que lhe era reconhecida, ele, desde o início do Principado, interferiu na criação do direito com as constituições imperiais, que não indicavam ato formal do príncipes para criar direito, mas qualquer ato dele emanado e que eram fonte de direito quando continha um novo preceito jurídico. Essas constituições se dividem em 4 tipos: edicta, mandata, decretos e rescriptas. As edictas eram normas gerais aplicáveis a todo o império. As mandatas eram instruções que o príncipes transmitia aos funcionários imperiais. As rescriptas eram respostas que o imperador dava sobre questões judiciais ao povo ou a magistrados e a juízes. E as decretas eram sentenças emitidas pelo príncipes em litígios submetidos a ele em primeira instância ou em grau de recurso. E, por último, havia as respostas dos prudentes. Elas eram sentenças e opiniões daquele a quem é permitido fixar o direito. Neste período, os jurisconsultos estão investidos do direito de responder oficialmente às consultas que lhes são formuladas. Em Roma, desde o raiar do sol, a multidão cercava a casa do jurisconsulto para ouvi-lo. O ius respondendi é o direito de dar uma consulta, de fixar a regra de direito aplicável a um determinado caso. Gentle Romans, hear me! Lend Romans, countrymen, lend me your ears! I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man.
I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art led to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. A ascensão de Diocleciano em 284 d.C. marca o início do Baixo Império e do Dominato, e as mudanças promovidas pelo mesmo na organização do Império contribuem para a superação da crise do século III. Ele deixa de lado as políticas seguidas por Augusto e seus sucessores, bem como a antiga Constituição republicana, e implanta a monarquia absoluta. É por esse motivo que as fontes de criação e organização de direito, tão abundantes durante o Principado, nesse momento tornam-se apenas uma, a Constituição Imperial, denominada de Lex. Como no início do Dominato, há uma decadência da jurisprudência, com juristas que conheciam as normas, mas não as estudavam da própria fonte, e sim diretamente por intermédio dos jurisconsultos clássicos, o direito presente nessas obras clássicas também vigorou, o denominado iura. Claro que o direito costumeiro ainda permanece como fonte espontânea de direito, mas ele é limitado apenas a preencher as lacunas das constituições imperiais, sendo, portanto, de menor importância para o direito privado, e ainda se mantém, desde que não revogadas, as normas dos períodos anteriores. Das várias modalidades de constituições dos períodos anteriores, edita, mandata, decreta, rescripta, restam apenas dois tipos, as leges generales e as rescriptas. As mandactas perderam o papel que desempenhavam porque as instruções aos funcionários passaram a ser dadas pelas leges generales ou por carta, e os decretos se confundiram com os reescritos. Mas surge também uma nova espécie de Constituição Imperial, que é a Sanctio Pragmática, uma espécie de lei geral de conteúdo variado, elaborada pelo imperador a pedido de algum funcionário. É interessante destacar também sobre este período que em 527 d.C., ao subir ao trono em Constantinopla, Justiniano inicia uma ampla obra militar e legislativa denominada futuramente de Corpus Juris Civilis. Ela era composta por uma compilação das constituições imperiais vigentes, intitulada de Novus Justinianus Codex, uma compilação dos Jura, chamado de Digesto, um manual escolar que servisse aos estudantes como introdução ao direito, denominado de Institutas, e, por último, a Novulae Constitutiones, que é uma reunião das constituições promulgadas por ele mesmo posteriormente. É indispensável para um bom jurista o profundo conhecimento da história. Incontestavelmente, não existiu no mundo antigo império tão poderoso como o romano. A importância do legado que Roma deixou para o direito é enorme. Nenhum direito passado reúne tanto material como o direito romano, e é por esse mesmo motivo que ele é estudado até em países que não possuem tradição romanística, como ocorre na Inglaterra. No Brasil, podemos dizer que o direito brasileiro é mais romano do que brasileiro. Grande parte dos princípios inseridos no nosso Código Civil, por exemplo, foram tomados de empréstimo do direito romano, ou pelo menos nestes inspirados. Pelo menos no nosso Código Civil, há mais de 1000 artigos que possuem raízes na tradição do direito romano. Entre tantas evidências, a persistência e eficácia do legado deixado pela sociedade romana, que tem morada robusta no direito, só evidencia cada vez mais a grandiosidade de Roma e de sua sociedade.